Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei discutir sobre Donald Trump e as eleições de 2024 nos Estados Unidos. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você pode fazer uma contribuição via Pix no endereço abaixo. Quando Donald Trump foi eleito em 2016, eu devo admitir que fiquei animado pela primeira vez com a política mundial. Ao contrário do choro da mídia mainstream brasileira, eu achava que ele não era direitista o suficiente, mas sem dúvida era um homem de verdade. Hoje em dia, poucos políticos podem se definir assim. Além do mais, ele tinha políticas que finalmente iriam significar algo concreto, ao contrário dos políticos chamados de conservadores do Partido Republicano, que são de direita apenas na aparência, mas em realidade sempre foram fantoches controlados pelos globalistas da mesma forma que os homônimos democratas. A construção do muro seria um duro golpe nesses mesmos globalistas. É bem verdade que Donald Trump era favorável a Israel, algo que eu considero como uma política tola e contrária ao interesse dos Estados Unidos, já que os árabes no Oriente Médio só detestam o país por sua atuação a favor desse Estado na região. E Mearsheimer já mostrou bem em seus livros a razão desse apoio. Mas mesmo assim, Donald Trump, pela primeira vez em muito tempo, estava adotando políticas de America First e considerava as guerras no Oriente Médio, assim como os gastos militares dos Estados Unidos no estrangeiro, como contrários ao interesse do país. Outro aspecto de suma importância seria que Trump iria permitir novamente que uma direita verdadeira pudesse surgir no resto do mundo. Não dá para ser hipócrita e ignorar que o Brasil basicamente segue rigorosamente as tendências americanas. Trump poderia mover a janela de Overton para a direita e o futuro, tanto na América do Sul como na Europa, parecia auspicioso. Isso sem contar os indicados para a Suprema Corte. Um presidente indicando ministros que seguem a Constituição americana de verdade significaria muita coisa, como reversão do aborto, fim do assalto da esquerda contra a liberdade de expressão ilimitada e acesso às armas de fogo, e até mesmo o fim de políticas afirmativas que favorecem minorias que tiveram pior desempenho em universidades, entre outras disputas. Nesse aspecto, o tempo mostrou que eu estava certo e os indicados de Donald Trump cumpriram bem seu papel. Com o passar do tempo, contudo, eu comecei a me desapontar com o presidente americano. O muro não foi construído mesmo com os republicanos controlando tanto o executivo quanto as duas casas do legislativo. É evidente que tiveram muitos traidores e democratas que faziam de tudo para impedir que isso acontecesse, mas estava claro que o então presidente não estava fazendo o suficiente. Ele parecia estar fazendo as pazes com a parte cuck do Partido Republicano e traindo sua base. Isso ficou claro para mim quando Steve Bannon foi demitido e ele passou a dar ouvidos ao seu genro Jared Kushner. A partir daí, o caminho do fracasso já estava traçado. Um líder populista de direita toma o poder sendo de fato um outsider que pensa no bem da população. Vejam bem, Trump era um bilionário que tinha dinheiro, mulheres, fama e tudo o que ele pôde sonhar uma vez na vida. Ele realmente não precisava ser presidente. Eu até acredito que exista um aspecto de egocentrismo na psicologia dele que o fizesse desejar se tornar o líder do país. Mas a batalha seria dura e cruel, e ele poderia ser prejudicado em termos financeiros e também em termos de imagem. Ele sempre foi uma pessoa inteligente e perspicaz, e sabia que brigar com o establishment seria um confronto hercúleo. Mesmo assim, ele decidiu fazê-lo, e a única razão para isso é que ele realmente acreditava que estava lutando pelo bem do seu país. Quando o líder assim, que não é um político de carreira, desperta esses sentimentos nos americanos esquecidos pelo sistema, tudo que essas pessoas esperam é que ele cumpra suas propostas e realmente ataque o sistema corrupto, o chamado pântano. Com Jared Kushner, um progressista de Nova York, repetindo novamente, membro daquele grupo que não deve ser nomeado, entretanto, Trump foi convencido de que as pessoas que acreditaram nele não teriam outra saída que a não ser votar nele na próxima eleição, e que a estratégia mais inteligente seria se mover para o centro, para conquistar os indecisos e independentes mais moderados. Trair as pessoas que confiaram em você é uma estratégia burra, porque com isso Donald Trump estava mostrando para seus eleitores que ele não passava de um político tradicional, que faz cálculos políticos e não pensa em fazer o que precisa ser feito. A ideia de parecer moderado também é tola em si, já que não importa o que alguém de direita faça, a mídia sempre irá retratá-lo como um extremista. Partindo da premissa que você já ganhou a eleição, para ganhar votos de um pequeno grupo que você nem sabe será votar em você no futuro e desagradar uma boa parcela de quem realmente te elegeu, é uma estratégia suicida.
E por essa razão, eu sabia que o então presidente dos Estados Unidos iria perder para o Biden mesmo antes da eleição. Aqui cabe um parênteses para explicar como funciona o jogo da esquerda. A liderança esquerdista sabe que ela está em guerra e eles fazem de tudo para destruir os adversários. Isso ocorre em diversos frontos, seja acabar politicamente com os direitos políticos de um adversário para impedir que ele dispute algum cargo, seja arruinar a reputação de alguém com acusações falsas ou aumentadas, seja destruir ou ao menos ameaçar destruir financeiramente a vida de um opositor, para ele entrar na linha e se sujeitar ao controle do sistema, e além do mais, fazer com que o político se envergonhe de suas posições e pareça um extremista. Nesse caso, é muito engraçado como políticos que se dizem comunistas e mesmo pertencem a um partido que tem comunista no nome, são apresentados como pessoas moderadas e progressistas. Sem dúvida, você dizer que subscreve com os pontos de uma ideologia que matou centenas de milhões de pessoas faz de você um moderado. Enquanto isso, direitistas que são minimamente independentes são chamados de ultradireita ou extremistas de direita. Ao mesmo tempo que essa caçada implacável acontece, agentes da esquerda, seja de forma consciente ou inconsciente, convencem o político de direita e mesmo boa parte dos que votaram nele que, abre aspas, essa política de nós contra eles é ruim e divisiva. Você tem que governar para todos. Fecha aspas. E também, você está com a faca e o queijo na mão e eles só irão ganhar se você se mostrar como sendo um extremista. Agora é hora de unir o país. Mas se o candidato foi eleito justamente sendo extremista, como que mudar agora irá ser benéfico de alguma forma? É engraçado também como os supostos especialistas do sistema começam a concordar unanimemente em toda a mídia mainstream que um político de direita não vai ter a menor chance por ser extremista demais. Abre aspas. O deputado federal Jair Bolsonaro tem grandes chances de chegar no segundo turno da corrida presidencial, mas dificilmente conseguirá derrotar seu adversário. Fecha aspas. Essa é a leitura que faz o estrategista político norte-americano Eric Wilson da TZU, um dos responsáveis pela campanha do empresário Michael Bloomberg para a prefeitura de Nova York. O especialista em marketing político foi convidado do programa Infomoney em entrevista da última quarta-feira. Que um político comprometido de baixa inteligência como Bolsonaro caia nesse tipo de conversa até dá para entender, mas Donald Trump? Trump se mostrou sagaz e passou por cima dos negociadores mais vorazes e cruéis no ambiente altamente competitivo que era o mercado imobiliário de Nova York. Ele também era independente financeiramente e nenhum membro do judiciário poderia ameaçar tirar os parcos recursos que ele ganhou na sua vida de político, como aconteceu no caso do homônimo brasileiro. Se ele não era burro e se ele não estava comprometido, por que diabos ele resolveu seguir essa estratégia? Ele provavelmente foi convencido ou passou a ficar exclusivamente em um cenário em que vivia em uma bolha totalmente distante da realidade do povo americano. Ele deveria receber apenas informações filtradas por neocons. A verdade, contudo, é que a derrota em 2020 acabou sendo até positiva para ele. Isso fez com que ele não pegasse o grosso dos problemas econômicos que viriam com a crise mundial do Covid. Essa mudança de governo vai fazer com que fique muito claro na cabeça do cidadão médio americano, que não gosta de nenhum partido em si, que pelo menos durante o governo do Trump a economia estava em uma situação melhor. Mas afinal, o que isso tem a ver com o Brasil? Muito, e tudo o que acontece lá nos Estados Unidos, conforme já mencionado, reflete aqui no país. Embora eu tenha me desapontado com Donald Trump durante seu primeiro governo, agora vejo com bons olhos sua possível volta. Para quem não entende de política americana, quando Trump venceu a Hillary Clinton, ele perdeu no voto popular, algo que é totalmente normal, já que lá a eleição ocorre por número de delegados, ou seja, é possível perder a votação geral e ainda assim ganhar. Acontece que agora Donald Trump está vencendo em pesquisas nacionais, o que significa que ele está vencendo mesmo na votação geral. Nós aqui no Brasil temos que aprender com os erros, seja da direita nacional como da internacional. A eleição do Bolsonaro foi algo precipitado. Não apenas não tínhamos uma elite cultural de direita como existe nos Estados Unidos, como o próprio líder escolhido era alguém totalmente incapaz, limitado e comprometido. A segunda vitória de Trump, contudo, irá fornecer um novo gás para a direita no Brasil e devemos aprender com os erros passados. Ou seja, não há comprometimento com a esquerda. Eles te olham como inimigo e eles querem acabar com sua vida. Quando um político de direita for eleito novamente e surgir essa conversa de
Ah, e temos que evitar o nós contra eles, ou é hora de unificar o país. A sua função é cobrar para que o político seja impiedoso e ataque seus inimigos sem titubear. E outro ponto, é preciso lutar diariamente na guerra cultural para modificar a janela de Overton para que nossos valores sejam cada vez mais aceitos novamente pela sociedade. Basta de apenas lutar contra as tendências e degenerações impostas pela esquerda. Está na hora de partir para o ataque e voltar a normalizar tudo que é são e natural. É normal enfrentar resistência e você será ridicularizado e talvez até perderá alguns contatos e amizades, mas você deve continuar sem esmorecer. Somente será possível extirpar esse câncer vermelho do Ocidente se aprendermos com os nossos erros e a eleição de Trump em 2024 será um novo recomeço nessa batalha.